gente fala de renovação mental, eu penso que alguns crentes, e não poucos, ainda não tiveram exatamente essa revelação, porque nós podemos conhecer Deus de duas maneiras, uma de forma natural, outra de forma revelada. E é como se isso não tivesse sentido. Eu penso que alguns crentes ainda pegam essa palavra como se fosse alguma coisa de força da mente, pense positivo, por positivo, sabe? Uma coisa bem na força da carne. E é uma grande estupidez, porque eu vivi muitos anos dentro do Evangelho, sem nunca ouvir um dia sequer uma pregação sobre cuidado com o que você pensa, Cléo. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você pensa. Toma cuidado com o que está passando pela sua cabeça. É como se isso nunca fosse importante, sendo que em toda a palavra de Deus, isso é uma base, isso é um alicerce. Tanto que em Provérbios você vai encontrar, como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, a tradução, em algumas traduções você vai encontrar assim, como você pensa, assim vai ser a sua vida. A sua vida não vai ser diferente daquilo que você pensa. Então, quando as pessoas reclamam do resultado da vida, na verdade, se elas não mudarem a forma de pensar, elas jamais vão mudar a forma de viver. Porque você pensa, e esses pensamentos, esse é o processo da formação de crenças, né? Você pensa, gera sentimentos que vão gerar uma ação na sua vida, que é o que a gente fala. Aliás, Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Esse coração é mente, é pensamento. Então você pensa, então você fala. Você está falando aquilo que está dentro de você, é o que você acredita, é o que está dentro de você. Se a nossa forma de pensar, ela está na nossa vida como um alicerce, então alguns estão, assim, prestes a desabar ou já desabaram, exatamente por conta da mentalidade. Exatamente. E isso precisa ser levado muito, muito a sério, porque simplesmente, é simples assim. Você não vai a lugar nenhum. Se você não sofrer uma renovação mental, se você não pensar o modo de Deus, se você não alicerçar bem a sua vida. E como é que você alicerça bem a sua vida? Mudando a sua forma de pensar. Se você não muda a sua forma de pensar, você não vai mudar a sua forma de viver. Porque onde a sua mente estiver, onde você vai estar. Eu gosto de dizer, lembrar que se você pensa em bolo de chocolate, você vai atrás de um. Às vezes as pessoas falam, eu não vi, quando eu vi eu fiz isso. Não, isso primeiro passou pela sua mente. É que você não deu importância. É impressionante como muitas pessoas ainda não dão importância aos seus pensamentos. Elas acham que isso é bobagem, não é bobagem. Por isso que nós falamos tanto, eu falo tanto, não deixa a sua mente em ponto morto. Levanta, uma das coisas que eu bato demais, você precisa levantar e deixar a sua mente preparada, você precisa preparar a sua mente, você precisa ter uma atitude mesmo. Você precisa aprender a fazer as coisas de propósito. Ter uma atitude ousada, uma atitude agressiva em relação ao seu dia. Então você levanta, Deus me ama, faz declarações,
Aí, quando a gente diz isso, muita gente vem e diz assim, eu não tenho vontade de fazer isso. Aí está o problema. Então, você não tem vontade, você vive à base dos seus sentimentos, à base dos seus pensamentos que geram sentimentos, vão gerar uma ação, uma atitude, vai te levar a tomar uma decisão, fazer uma escolha, dar um passo, que pode ser terrível. Por que a Bíblia diz um abismo puxa outro abismo? Porque se a mente da pessoa é um grande abismo, ela vai tomar decisões na vida dela, vai fazer escolhas que vão afundar com ela. Então você tem que levantar e preparar a sua mente. Aí eu acordo, eu não tenho vontade de falar nem de fazer nada, mas aí que está o problema. Nós passamos uma vida vivendo à base dos nossos sentimentos e arruinamos demais com a nossa vida. Nós vamos ter uma atitude ousada de levantar e dizer, isso não vai me controlar. E então eu leio o devocional, eu leio o provérbio, eu coloco no programa, eu preparo a minha mente, eu coloco naquele culto. Enquanto eu estou me preparando, eu estou preparando o café da manhã, estou me arrumando, estou penteando o cabelo, escovando os dentes, eu estou ouvindo a palavra. Aquilo vai preparando a tua mente, você vai enchendo a tua mente da coisa certa. Porque se você fica ali, simplesmente, no piloto automático, o que vai acontecer é que o diabo, principalmente pela manhã, não que ele trabalhe só pela manhã, mas principalmente quando você acorda, você corre o risco de ter um dia terrível se você não preparar a sua mente. Porque o diabo vai bombardear você das coisas mais estúpidas e você pode alterar todo o seu dia, talvez até o seu destino por causa daquilo. Quem já não se encontrou num momento escovando os dentes, penteando o cabelo, se arrumando e pensando em coisas absurdas, ridículas, estúpidas, da pessoa parar e pensar, gente, o que é isso? O que eu estou pensando? Tenho até vergonha disso, imagina se alguém... Nossa, que vergonha, que coisa é essa? O que está vindo na minha cabeça? Mas por quê? A mente está lá, está solta, está à disposição do mal, ela não é uma mente preparada. Você, para sair, você se prepara, você veste roupa, você se arruma. Eu tenho certeza, ninguém saiu de pijama ou de... Não, todo mundo trocou, se arrumou, se preparou para sair. Você tem que preparar a sua mente. Você tem que colocar a coisa certa nela. Porque se você não coloca a coisa certa, o diabo vai colocar a coisa errada. Se você não olha para a direção certa, o diabo vai conseguir levar você a olhar para a direção errada. Então, se nós não formos sábios, e Deus nos deu capacidade para isso, para agirmos com sabedoria, o que vai acontecer é que nós vamos pensar, como sempre pensamos, ou vamos pensar com a cabeça do diabo, dos seus instrumentos, e não seremos dirigidos pelo Espírito Santo. E o resultado disso vai ser um fiasco, uma vida infeliz, uma vida derrotada, uma vida sem avanços. Como eu vivo vendo, eu vejo pessoas vivendo, lamentavelmente. Então, em nome de Jesus, nós estamos na quinta 24 horas, renovação mental, porque, de verdade, onde uma pessoa espera chegar, se até hoje ela pensa do mesmo jeito que ela sempre pensou. Para você ter vitória na vida, você precisa desse alicerce bem feito. Para você ter vitória na vida, você precisa desse alicerce bem feito. E eu vou repetir, para você ter vitória na vida, você precisa desse alicerce bem feito. Que é ter uma forma de pensar correta. Se você for guiado por sentimentos, pelas suas emoções, você vai ser uma pessoa infeliz, frustrada e derrotada.
Você não vai onde você poderia ir, Deus não vai poder fazer na sua vida tudo o que Ele quer fazer, você não vai chegar onde você poderia chegar, você não vai viver tudo que você poderia viver. Você vai alterar coisas na sua vida. Então, nós temos que parar, nós fomos criados, nós fomos formados, criados muitas vezes por pessoas muito emocionais, formados para sermos pessoas emocionais. E muitos estabeleceram hábitos, costumes, um comportamento destrutivo exatamente por viver dessa forma, pensando bobagens, não prepara a mente, não renova a mente, não define a mente e, consequentemente, está aí muitos andando ao redor da mesma montanha, muitos muito frustrados. Tem gente que fala, mas eu não tenho culpa, eu sinto uma angústia. Aí que tá, você se acostumou, você sabia que a gente pode se acostumar até com a angústia? Queridos, eu já ouvi pessoas dizerem para mim que viviam numa grande bagunça e depois, quando foram renovando, buscando uma mudança da vida, e chegou um momento que elas se sentiram até meio que entediadas, como que, meu Deus, tá um vazio aqui. Porque exatamente, um lugar vazio é um lugar. Eu preciso tirar aquilo que é velho para colocar o novo. Quantas vezes eu ouvi gente dizer que quando se livraram daqueles sentimentos, aquela coisa errada toda, sentiram como que parece que está faltando alguma coisa. Claro, você se acostumou, as pessoas se acostumam. Como nós vamos entrar nos 52 dias no domingo, Israel se acostumou a viver em meio aos escombros. As pessoas se acostumam a viver num ambiente sujo, bagunçado, fisicamente e emocionalmente. E elas se acostumam a pensar de um jeito e, de repente, elas agora estão na fé em Jesus Cristo e elas não entendem que elas não podem mais pensar da mesma maneira. Elas precisam trabalhar e elas não podem mais aceitar, continuar pensando e sentindo da mesma forma. Como você ficou muito tempo naquele mesmo lugar, naturalmente que vai ser difícil esse início. Mas é um exercício, o exercício que a Bíblia fala constante. A Bíblia fala que nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas de tristeza, mas mais tarde produz frutos de justiça. Então, é mais tarde, é um exercício, a Bíblia pelo exercício constante. A Bíblia fala muito sobre exercício constante. Eu vou exercitando, 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 exercitando. O problema é que algumas pessoas fazem uma vez, duas vezes, três vezes. Bom, eu já fiz e não mudou nada. Queridos, você passa uma vida inteira estragando com a vida e quer exercitar uma coisa, fazer uma coisa por uma semana e achar que a vida vai ser incrível daqui para frente. Não, é um exercício, fazer e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E quando você já estiver cansado de fazer mais um pouco. E você vai ver aquilo gerar frutos de justiça. Porque agora eu estou plantando a boa semente, eu não posso me enganar, ser um ouvinte esquecido. Ouço a palavra, saio, esqueço tudo e não pratico. Ouço a palavra, saio, esqueço tudo e não pratico. Eu não posso viver assim. Eu considero essa passagem, por isso que eu repito tanto ela no programa aqui, um filtro. Isso aqui é um filtro. Filipenses 4, 8 a 9, finalmente, fiéis. Está falando com a gente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e digno de respeito,
tudo que é certo e confirmado pela palavra de Deus, tudo que é puro e saudável, tudo que é agradável e traz paz, tudo que é admirável e de boa reputação, se houver alguma excelência, se houver algo digno de louvor, pensem, fala comigo, pense, continuamente, nessas coisas. Agora fala comigo, centralize sua mente nelas e implante-as em seu coração. Aí ele continua, as coisas que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, pratique essas coisas na vida, fala comigo, na vida diária. De novo, pratique essas coisas na vida diária. Ó, e o Deus que é a fonte de paz e bem-estar estará com você. Então, isso é um filtro. A palavra de Deus vem e diz assim, olha, Cleo, você vai pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é digno de respeito, no que é certo, no que é confirmado pela palavra, no que é puro e saudável. Você vai, ouviu, Cleo? Você vai pensar no que é agradável e naquilo que traz paz. Entendeu essa parte, Cleo? Ok. Então, tudo que é admirável, de boa reputação. E olha, presta atenção, Cleo, se houver alguma coisa, alguma excelência, ou se isso é digno de louvor, você vai pensar nisso continuamente, todo dia você vai pensar. Pensar, e pensar só nisso. Ah, mas e se vier alguma coisa? Não, você não vai pensar. Ah, mas eu não tenho controle. Você não tem controle dos pensamentos que vão chegar. Mas você tem controle sobre os pensamentos que você vai pensar. Claro que eu não tenho controle sobre pensamentos que chegam. Eles chegam. Pode chegar tudo. Mas eu posso dizer, isso eu não penso, isso eu não penso, também não vou pensar, isso também não vou pensar. Por isso que você tem que prestar atenção no que você está pensando. Pensar no que está pensando. Você precisa estar sempre atento ao que está passando pela tua cabeça. É uma vigilância, vigia. Peraí. Mas que bobagem, o que eu estou pensando? Repreendo isso. Em nome de Jesus, eu não vou pensar nisso não. Às vezes o diabo vem e lança uma seta de medo. Não vai acontecer, vai dar tudo errado. E você não vai conseguir. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. O que você tem que fazer? Você tem que se levantar no espírito e dizer, não vou pensar isso não. É mentira do diabo, já deu tudo certo, Deus é comigo. Não acredito nisso não. É isso que você diz. Nossa, aí ele lança aquela seta de medo, de que algo não vai andar e tal, e você levanta. Não vou pensar nisso. Não vou pensar nisso não. De jeito nenhum. Eu vou pensar continuamente nas coisas, nessas coisas que foram apresentadas para mim. Olha, é o seguinte, você vai pensar nisso aqui, sua cabeça vai estar nisso aqui. Você vai centralizar, ó, centro, centralizar sua mente nelas e vai implantá-las em seu coração. Você vai colocar em prática isso aqui. É isso aqui que você vai praticar. Pratica essas coisas na vida diária. Não é de vez em quando, é na vida diária. Se você olhar para fora, você vai se distrair. O mundo está um caos, está feio, está triste, a vida está chata, porque as pessoas estão cada vez mais mimizentas, egoístas, autocentradas. Estão tratando o ser humano como uma coisa e querem tirar Deus de tudo. Então o mundo só está piorando. Nunca, em toda a história, tivemos tantas formas de entretenimento. E nunca o mundo esteve tão infeliz. Nunca tanto tratamento, tantas maneiras, tantos tratamentos e maneiras
de encontrar o rumo, a felicidade, o equilíbrio. As pessoas estão cada vez mais loucas, desequilibradas, perdidas. Por quê? Porque elas estão tentando encontrar o equilíbrio, a felicidade, a paz fora de Deus. A mentalidade delas tem sido, a cada geração está piorando. Uma geração está vindo pior do que a outra. É por isso que você vê lá entre as autoridades, algumas das piores pessoas do mundo estão lá, nos liderando e nos governando. Por quê? Porque elas foram formadas para serem dessa maneira, sem integridade, sem temor, sem responsabilidade. E tudo está na sua forma de pensar, em como você foi formado. E agora eu tenho que ter consciência. Eu fui formada, como diz a palavra, por meus pais humanos. Mas agora eu tenho o Pai eterno. Então agora quem me lidera é meu Pai eterno. Então eu tenho que seguir os ensinamentos do meu Pai eterno. E o que acontece é que muitos cristãos são criados por seus pais humanos, chegam, agora tem o Pai eterno, mas continuam seguindo a mentalidade dos pais humanos. Não, agora você tem que seguir a mentalidade do Pai eterno. Pai eterno. Você tem que pensar como Deus, você tem que agir como Deus, você tem que buscar saber o que Deus pensa e se colocar lá. Como imaginou na sua alma, como você pensa, assim vai ser a sua vida. Então, significa que se a sua vida não está andando, é porque está tudo relacionado à sua forma de pensar. É exatamente isso. Você não tem como ter vitória na vida pensando diferente de Deus. Você tem que concordar com Deus. Se você não concorda com Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem gente que não concorda com Deus até hoje. Ele poderia ser melhor, ele poderia ser uma outra pessoa, e está vivendo de uma outra maneira, mas ele insiste em viver de passado, em viver se distraindo, olhando para a direita, para a esquerda, em viver reclamando, murmurando, lamentando, e arrumando desculpas, justificativas, arrumando muletas, arrumando as suas escoras, se apoiando em coisas que não são relevantes e que não tem sentido algum para a vida dele, mas ele continua se apoiando. E aí um dia ele para e olha, meu Deus, que vida é essa? Uma outra mentalidade, dentro dessa mudança de mentalidade, está a questão do propósito. Eu preciso entender que eu preciso ter um propósito na minha vida. Todo dia, você não pode, igual, tá na moda, um artista fala uma coisa, sai um monte de gente atrás. Eu não programo nada, eu não projeto nada. Você não pode viver assim. Você vê na palavra de Deus, Deus trabalhando sempre com um propósito. Ele nunca trabalha sem propósito. Então, eu não conseguiria jamais da minha vida viver sem um propósito e sem uma direção para a minha vida. Então, todo dia, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho a minha vida a semana inteira programada, hora para cada situação, o qual eu procuro ser fiel àqueles momentos, àqueles horários, para que não atrase a próxima situação que eu já tenho, o próximo compromisso. Então, na hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar, eu sei exatamente. Se você me perguntar que eu sei o que eu vou fazer cada dia, eu sei o que eu vou fazer cada dia. Pode acontecer imprevistos? Claro que sim. Isso não vai ser o fim do mundo também. Vamos entender as coisas, tudo coopera. Mas eu não vou me levantar sem preparar a minha mente, porque eu não vou brincar com o diabo, eu sei que ele é mau. Eu não vou viver a minha vida como vamos ver o que acontece, perdida, perambulando para lá e para cá. Não, a minha mente tem foco. Fala, mente focada.
Que é exatamente isso. Centralize a sua mente nelas. Então eu vou centralizar, eu vou focalizar aquilo que vai me levantar, vou pensar naquilo que vai me fazer bem, e vou rejeitar qualquer pensamento de medo, de derrota, de incapacidade, que aquilo não é para mim, que eu não vou conseguir, se isso não acontecer, se aquilo outro não acontecer. Não, eu não vou pensar nisso. Que eu não posso ser melhor, eu posso ser melhor. Eu posso crescer um pouco mais, eu posso evoluir um pouco mais, eu vou trabalhar para isso. A Bíblia diz aqui em Romanos 12, 1-2, por isso vos exorto, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, a apresentar vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que vos é racional, lógico, inteligente, um ato de adoração. Ele disse, você precisa ter a capacidade de se oferecer em sacrifício vivo. Isso é uma atitude racional, inteligente, é um ato de adoração. Como é que você adora a Deus? Se oferecendo sacrificialmente. Então, eu não vou fazer só o que é fácil, só o que me dá vontade, claro que não. Na maior parte do tempo, eu preciso fazer, é o que é preciso, que eu sei que é preciso. E ele continua, e não se conformem com este mundo, com esse padrão mundano, por seus valores e costumes superficiais, mas sejam transformados e progressivamente mudados. Nós somos transformados e progressivamente mudados, ou seja, a caminhada é progressiva. Eu não fico pronto da noite para o dia, todo dia eu cresço um pouco mais. E eu não posso parar de crescer. À medida que amadurecem espiritualmente, pela renovação de sua mente. Isso significa que você não pode dizer que você amadureceu, se você até hoje não sofreu uma renovação mental. Focalizando valores piedosos e atitudes éticas, para que possais provar qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito em seu plano e propósito para você. Então, se você quer experimentar esse plano, esse propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa sofrer uma renovação mental que vai causar uma transformação, que vai te levar a mudanças, crescimento e progresso diariamente. Diariamente. Então eu cheguei em Jesus pensando de um jeito. Quando eu olho para trás, eu não me reconheço. Eu olho às vezes fotos, lá de trás, eu olho e não reconheço aquela pessoa. Eu digo, essa não sou eu. E posso me lembrar de como eu pensava lá. Eu posso me lembrar exatamente como era a minha cabeça. E é por isso que eu tinha aquele comportamento, até mesmo aquela imagem. Então eu não quero aquilo para mim. Quando eu olho para trás, e algumas vezes, por algum motivo, nós pegamos os álbuns e eu olho, eu consigo lembrar exatamente como minha cabeça funcionava naquele momento em que eu tirei aquela foto. Eu consigo ver a falta de juízo, a falta de visão, o desequilíbrio, a alienação, a mente débil, o nível de cegueira, o quanto eu esse filtro que eu acabei de ler para vocês nunca existiu, nem passava pela minha cabeça. A falta de propósito, a falta de foco. Então eu consigo ver como eu pensava, e é por isso que eu tinha aquele resultado. Então, à medida que eu fui deixando a palavra tomar conta de mim, comecei a seguir a minha vida dentro desse padrão. Então eu fui me tornando outra pessoa, eu comecei a ter uma mente que me deu condições
de ter uma vida completamente diferente. Tanto que tenho fotos lá atrás que, se me dissessem que eu ia ajudar tantas pessoas, se eu não estava dando conta de me ajudar. Porque era a cabeça que eu tinha. Então os anos passaram, tudo mudou. A minha imposição na vida, o meu olhar para a vida, a minha... Eu me lembro, outro dia eu vi umas fotos e eu pensava, gente, eu não tinha direção, eu era uma pessoa sem direção. E o tempo foi passando, à medida que eu deixei a palavra de Deus tomar conta de mim, eu passei a ser uma pessoa totalmente direcionada por Deus, convicta. Não tem nada pior que você viver sem convicção. Ninguém tira o que está dentro de mim. Não existe nada na face da terra, alguém que venha e apareça, ele pode mostrar dados. Como disse Paulo, eu gosto disso, porque Paulo disse, olha, ainda que um anjo apareça, um anjo, ele não falou um anjo vestido de, um demônio vestido de anjo, porque isso ele também falou, que o diabo é capaz de se vestir, de se parecer com um anjo para enganar as pessoas. Mas ali ele disse um anjo mesmo, um anjo de verdade, que ele desceu do céu. Se ele vier e pregar um outro evangelho, isso é maldição. Então ele estava dizendo, nem que venha um ser celestial pregar uma outra coisa para mim, eu não vou acreditar. Eu não vou. Nós vemos aquela história do profeta, do homem de Deus que foi amando de Deus em Betel confrontar Jeroboão. E chegou lá, Jeroboão estava já no altar, diante do altar, e queimando incenso e tal. E ele chegou e entregou uma palavra para o Jeroboão e imediatamente aquele altar se fendeu, as cinzas caíram e o Jeroboão ficou muito bravo, esticou o braço num tom de agressividade e o braço dele travou. E aí ele pediu que o homem de Deus orasse por ele, para que aquilo liberasse, e ele ficou grato, e pediu para que aquele homem ficasse com ele e tal. E Deus tinha dito para ele, olha, não fique, não coma e nem volte pelo mesmo caminho. Isso não é lugar para você. Deus estava deixando bem claro, entrega, faz o que você tem que fazer e volta. Quando ele estava ali para ir embora, inclusive ele deu uma parada, e aquela paradinha não foi boa, chegou um profeta velho, a Bíblia fala, um idoso, que era profeta, que se apresentou como profeta e mentiu para ele. E ele tinha acabado de dizer não para Jeroboão, para o rei. Mas, para o profeta, para o homem que chegou se apresentando como profeta, ele foi e disse sim. O que aconteceu foi que ele foi comer, foi na casa daquele homem, e o próprio Deus usou a boca daquele profeta velho para dizer para ele que ele fez bobagem. Quando ele estava indo, um leão o atacou, não comeu, só matou. Quando viram, estava lá o leão do lado do jumento e do corpo. O leão não comeu. O leão não estava com fome. O leão só o matou. Exatamente, porque ele estava na direção certa. Ele tinha futuro, ele tinha tudo, mas você vê que a palavra do profeta velho desviou ele do rumo certo. Quantas pessoas que estavam até indo bem e de repente alguém vem e faz a cabeça dele e ele toma um rumo errado. Ainda... Paulo disse, ainda que seja um anjo, é anátema. Ainda que seja um anjo. Ainda que seja um anjo, você não vai ceder. Então é bom demais você viver com convicção, e seja anjo ou demônio, seja o profeta velho, seja em nome de Deus, nada, você já sabe onde você tem que estar. E aquilo não vai mover você do lugar. Ele
foi levado, foi movido. Tinha futuro grande, mas alguém veio e fez a cabeça dele. E quem fez foi um sujeito mentiroso. Quantas pessoas que têm deixado alguém fazer a cabeça dele? O diabo consegue fazer ele levar a pensar bobagens que vão afundar pessoas que o diabo coloca em instrumentos. Ele coloca situações até em nome de Deus. Gente que se coloca como de Deus para desviar a atenção daquela pessoa, o foco daquela pessoa, para fazer a cabeça daquela pessoa. E por que isso acontece? Porque ela não tem convicção. Quando você tem convicção, ninguém vai fazer sua cabeça. Ninguém vai desviar você do que você tem que fazer. De jeito nenhum. Você sabe onde tem que estar, como deve agir. Então não há dúvida dentro de você. Você está seguro. Sem essa renovação mental, eu cheguei pensando de um jeito, agora eu não posso mais pensar assim. E agora eu tenho que viver com convicção que é dessa maneira que eu tenho que seguir. Eu não posso permitir que a minha cabeça tome um rumo contrário. A Bíblia nos dá, aliás, tem tantas referências que eu poderia usar. Essa aqui é maravilhosa, eu gosto muito dela, mas tem tantas outras incríveis que nos ensinam. 1 Pedro 1,13. Portanto, falem comigo, prepare sua mente para o combate. Então, a mente da gente precisa ser preparada para a vitória, preparada para o combate, preparada. Eu preparo a minha mente. Você tem que preparar a sua mente. Por exemplo, digamos que você aparece um compromisso que você não quer ir e tal. E aí você começa, eu não quero ir, porque eu não queria ir, porque eu não sei o quê, porque eu não queria, porque eu não sei. Aquilo vai ser um inferno na sua vida. Quando você prepara a sua mente e diz para você mesmo, eu vou, vai ser uma bênção, vai dar tudo certo. E aí lá vem aquelas emoções, mas eu não queria ir. Não, eu vou, está tudo bem, vai dar tudo certo, Deus vai comigo. Eu estou preparando a minha mente. As minhas emoções estão querendo me puxar para trás, mas eu estou dizendo, não, eu não vou ter essa atitude. É quando você acorda, se você começar a rolar na cama, não quero levantar, não gosto, ai meu Deus, que dia, ai que droga, ai estou amargurado, sabe aquela coisa de que, ai que vida chata, ó como você está preparando a sua mente. Mas se você já combate ali, e você prepara a sua mente para que o seu dia seja maravilhoso, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele, Deus me ama, Deus é comigo, estou me levantando, eu tenho força para trabalhar, vai ser um dia maravilhoso, tenho força para crescer, Deus é comigo, e vou. Eu posso ser ser melhor funcionário, ser um melhor patrão, ser uma melhor pessoa, vou ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa. Eu estou me levantando, eu posso enfrentar esse dia, eu posso enfrentar esse compromisso, eu posso. Ao invés de eu dizer, ai meu Deus, eu tenho que pegar a condução, meu Deus, eu tenho que ir para outra cidade, Senhor, eu tenho que pegar um trânsito, eu tenho que enfrentar aquele chefe chato. Olha como você está preparando a mente. Quando você prepara a sua mente de forma diferente, sim, eu posso enfrentar esse trânsito, eu posso pegar essas conduções, ou eu posso pegar esse voo e ir lá para não sei onde fazer não sei o quê, eu posso fazer isso e vai ser muito bom, vai ser uma bênção, e você começa a programar, e eu vou aproveitar, e vai dar tudo certo, e não sei o quê. Eu não gosto de avião, teve uma viagem que eu tive que fazer, e eu me lembro que eu comecei a ser bombardeada, meu Deus, eu vou pegar esse voo, eu não gosto do voo, e não sei o quê, e eu comecei a dizer, não aceito isso mais na minha vida, eu comecei a dizer, não, eu vou subir naquele avião, vai ser uma bênção, e eu vou descansar no Senhor, e eu vou aproveitar a minha viagem, eu vou descer em paz, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e eu posso fazer isso, eu posso enfrentar, Deus é comigo, está tudo bem, eu não tenho que temer. A coisa muda, porque o meu olhar mudou, eu preparei a minha mente.
Agora, se você já prepara a sua mente para o pior, sua vida vai ser um fiasco. É por isso que algumas pessoas estão sempre desanimadas. Ou aquela vida oscilante, que ela não vai a lugar nenhum, porque não tem nada pior do que uma pessoa que vive oscilando. Ela vai ter uma vida derrotada, isso é bíblico, vamos ver se eu consigo chegar lá. Então ele diz aqui, ó, portanto, prepare sua mente para o combate. Seja completamente sóbrio em espírito, seja firme, autodisciplinado, espiritualmente moral e alerta. Você prepara a sua mente para estar firme, em espírito, autodisciplinado, espiritualmente. Fixe sua esperança completamente na graça de Deus. Onde é que eu vou colocar a minha esperança, a minha mente? No favor de Deus que está vindo para você quando Jesus for revelado. Viva como filhos obedientes de Deus. Não se conforme com os maus desejos, vontade, que os governaram em sua ignorância, antes que você conhecesse as exigências e o poder transformador das boas novas a respeito da salvação. Mas o que, como é santo, o que vos chamou, santificai-vos em toda a vossa conduta. Separe-se do mundo por sua convicção e coragem moral. Porque está escrito, serás santo, separado, porque eu sou santo. Na Amplificada, em Efésios 4, eu amo, e eu leio sempre, você deve, se me acompanha, você deve lembrar dessa passagem, livrem-se de sua natureza antiga. Sabe, do velho homem, daquelas velhas atitudes, da velha criatura, do seu velho estilo de vida, sua velha maneira de pensar, da sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem. Descartem. Aqui, ó, descarte. Isso aqui é um papel descartável. Usei, descarta. Já foi. Isso aqui, descarta o velho homem. Joga fora isso. Quando eu acabei de dizer, quando eu olho nas minhas fotos lá atrás, eu penso, jamais eu gostaria de voltar lá. Apesar de já ser da minha natureza, eu não sou uma pessoa que vive com essa atitude de, ai meu Deus, que vontade, ontem foi tão bom, queria ficar lá, vou lá. Não. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já foi, estou indo. Estou seguindo, eu gosto de seguir. Meu Deus, como eu gosto de seguir. Descartem o seu velho homem. Descartem o seu velho eu não renovado. Se não for renovado, não serve para você. Que caracterizou sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. Por que você agia daquele jeito? Está aqui, ó. Caracterizou sua forma anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. Por que você agia? Por que eu agia da forma que agia? Por que a gente falava? Por que nós tínhamos aquelas reações e tomávamos aquelas decisões? Por causa da nossa velha criatura. Aqui, ó, nós vamos descartar esse eu não renovado que caracterizou a forma anterior, uma forma corrompida, e que se corrompeu de que maneira? Paixões, quer dizer, vontades, desejos que brotam do que? De ilusão, tudo de ilusão. Coisas passageiras, ilusórias. E sejam, fala comigo, e sejam, de novo, constantemente. De novo, constantemente. Diga, tem que ter constância na vida. Consistência. Eu preciso ser constante. Constante. Mais uma vez, constantemente. Renovados no espírito de sua mente. Agora aqui, ó, isso eu gosto demais. Fala comigo. Definam uma nova atitude mental e espiritual, fresca, pura. Eu defino. Não é o diabo que define, as pessoas, o mundo.
O padrão mundano que vai definir como eu vou pensar, o que eu vou pensar, onde eu vou estar e como eu vou viver a minha vida. Não. Ninguém vai fazer isso por mim, essa é a minha vida. Definam. Você define. É você, não é Deus que vai definir por você. Você define, você decide como vai pensar na sua vida. Não, porque está assim, porque o diabo. Não, para de falar de diabo. Para de falar de diabo. Não, porque o diabo, porque não sei quem. Para de falar de não sei quem e de diabo. Você define a sua maneira de pensar. E como você pensar é como você vai viver. Enquanto você pensar de uma determinada maneira, você vai viver dessa determinada maneira. Enquanto você pensar de uma determinada forma, você vai agir, reagir, tomar decisões dessa maneira. Você define. Se não entrar isso na sua cabeça, esqueça, ninguém pode fazer isso por você. Renovação mental é uma decisão sua, através da palavra. A palavra tem que entrar. Você se levanta e define: eu não vou pensar assim, eu não vou pensar assim, eu não vou pensar assim, eu vou pensar como eu estou sendo ensinado. Eu vou, e sejam constantemente renovados no Espírito. Isso significa que todo dia, eu acabei de ler, todo dia eu tenho que crescer um pouco mais. A caminhada progressiva. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente. Definam uma nova atitude mental e espiritual fresca. O que nós falamos lá no início? Um comportamento de mudança diária. É diário. Pura. Então a minha forma de pensar tem que ser fresca e pura. Não pode ser podre. Se você se enche de lixo, você não é uma lata de lixo. Mas se a sua cabeça fede, sua vida vai feder. Se o seu interior fede, a sua vida vai feder. Suas atitudes vão feder, vão cheirar mal. E você não vai ser uma presença agradável, nem para você, nem para ninguém. Preste muita atenção nisso. Nós temos a responsabilidade de sermos pessoas que representam bem a Deus na nossa casa. E dependendo da maneira que você age, você está estragando toda a sua família. Você mata a fé da família. E se você for uma pessoa instável, inconstante, volúvel, que pula de galho em galho, que quer que alguém resolva o seu problema. Não é alguém vai resolver. Resolva o meu problema, bota na tua cabeça, ninguém vai resolver seu problema, ninguém te deve nada, ninguém é obrigado a resolver seu problema, ninguém é responsável pelas suas escolhas, ninguém é responsável pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz. A responsabilidade por seus pensamentos e sentimentos e ações são suas. E o que você pensar vai gerar sentimentos que vão gerar ações, que vão gerar complicações na sua vida, dependendo dessas ações. Não, porque o diabo, que diabo? Não, porque o diabo. O diabo não sabe o que você pensa. O diabo lança setas para você pensar. Você pensa se você quiser. Algumas pessoas são vencidas pelo diabo, algumas pessoas são derrotadas pelo diabo. Elas estão sendo derrotadas, vencidas pelo inimigo. Exatamente porque elas pensam como o diabo quer que elas pensam. E consequentemente elas sentem tudo. Não, porque é uma angústia. Mas é claro que você vai estar angustiado. Pensa bobagem. Qualquer pessoa na face da terra que começar a pensar bobagens, vai começar a ter um monte de sentimentos miseráveis e vai começar a ter um monte de atitudes desequilibradas, loucas. Qualquer pessoa. Eu vivo ensinando pessoas. Se eu parar
e começar a pensar bobagens, 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 eu vou começar a alimentar sentimentos estúpidos e pode acreditar, eu vou começar a me perder. É qualquer pessoa, não é à toa que a palavra ensina tanto. Você não vai ter vitória na vida, você vai ser uma pessoa derrotada se você continuar vivendo por seus pensamentos, por suas emoções. Eu sinto, ai, mas eu sinto e daí? Reaja! Você não tem que dar lugar a isso, seja mais forte que esses pensamentos, pense aquilo que nós acabamos de aprender aqui. Eu dei início a essa reunião falando sobre isso. Pensa. O que a palavra de Deus está mandando você pensar. Começa a se envolver com a palavra, ouvir a palavra, declarar a palavra, profetizar a palavra, se envolver, ajudar outras pessoas. Se a sua vida não toma o rumo certo. Então, sejam constantemente renovados no espírito de sua mente, definam. É você que define. Ah, o diabo está lutando comigo. O diabo já foi derrotado na cruz. Se ele ainda tem poder sobre você, é porque você está dando legalidade a ele. Porque você recebeu poder e autoridade. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. Toda a autoridade que ele tem aqui, nós damos para ele. É só você não dar. Como é que você não dá? Dando legalidade. Às vezes abre a boca, fala muita bobagem. Por quê? Porque começou a alimentar isso na sua mente. E viver, então, pelo que pensa, vai te levar a viver pelo que você sente. E sentimentos surgem. Eles brotam. Às vezes você vai dormir de um jeito, você acorda de outro. E aí? Quantas vezes você foi dormir de um jeito e acordou de outro? Você dormiu tão bem, estava tão bacana, acordou tão deprimido, acabado. E você fala, nossa, mas que vida, está tudo aí. Então, é como se... E agora? Muitas vezes Deus nos testa nas nossas emoções. Às vezes aquilo é um teste. Como é que você reage? Você se levanta e prepara a mente, e está tudo bem, e sai do seu quarto, como se nada tivesse acontecendo, ou você já sai com a cabeça baixa, chutando tudo, de mau humor. Você não vai a lugar nenhum vivendo assim, de acordo com o que você sente. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente, definam uma nova atitude mental e espiritual fresca, tem que ser fresquinha, pura, tem que ser purinha, e coloquem sobre a nova natureza, a auto-regenerada. Você agora recebeu Jesus, então você tem que colocar isso, definir. Eu não vou pensar bobagem, vou pensar o que a palavra de Deus está me ensinando, criada a imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus, para viver em verdadeira justiça e santidade. É assim que você vai viver. Você é a imagem de Cristo. A Bíblia diz em Deuteronômio 11:18, portanto, você deve estampar essas minhas palavras em seu coração, que tem a ver com a sua mente, e em sua alma, e amarrá-las como um sinal em suas mãos, e elas serão como faixas em sua testa. Isso tem que estar em você. Consequentemente, mãos é ação. Isso tem que estar dentro de você e você agir como você está aprendendo. Olha aqui em Romanos 8. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Já é cristão carnal, vai sempre se inclinar para as coisas da carne que satisfazem o corpo. Fica dando tudo que o corpo está pedindo. Tudo que está pedindo. Mas os que são segundo o Espírito fixam nas coisas do Espírito. Fala comigo, de propósito. Mais uma vez, fixam nas coisas do Espírito de propósito. Sabe o que é fazer de propósito? O que é fazer de propósito? Fala comigo, eu não estou com vontade. Eu não tenho um pingo de vontade. Mas eu vou fazer.
Eu não tenho nenhum sentimento me apoiando, me dando suporte. Mas eu vou fazer. Fala, eu vou fazer. Porque eu sei que é certo. Fala, eu vou fazer o que é certo. Sem ter vontade de fazer. Porque eu sei que é certo. E se eu fizer o que é certo, eu vou ter o resultado certo. Diga, eu sempre terei o resultado certo. Se eu fizer o que é certo. Basta fazer o que é certo em Deus. Você está entendendo? Todos estão entendendo? Quem está aí à distância, vai se manifestando, meu querido, e dizendo para nós, você está entendendo, me dê notícias. Quero que você entenda isso. Então, aqui, ó, quem é segundo a carne, se inclina para as coisas da carne mesmo. Estou pensando, estou sentindo, eu diabo e as pessoas em minha vida. Ai, não sei. Mas quem é do Espírito, segundo o Espírito, guiado pelo Espírito, faz o que tem que ser feito de propósito. Não existe essa vontade. Eu não preciso ter vontade. Eu já aprendi, você tem que aprender. Fala comigo, eu faço o que é certo. Sem ter sentimento, emoção me apoiando. E as minhas emoções vão me seguir. Você entendeu o que eu falei? Elas vão te seguir. Mas se você faz só o que tem vontade, quando tem vontade, você vai ter uma vida derrotada. Agora, a mente da carne é a morte, tanto agora como para sempre. Quer dizer, se eu continuar andando na carne, eu vou para o inferno. Porque persegue o pecado. E as pessoas tendem a achar que pecado é sempre aqueles básicos, né? Queridos, quando nós alimentamos sentimentos de incredulidade, a segunda turma que vai entrar, ser jogada no lago de fogo e enxofre, são os incrédulos. Os primeiros são os covardes. Mas a mente do Espírito é vida e paz, o bem-estar espiritual, que vem do andar com Deus agora e para sempre. Quando eu ando no Espírito, eu sou guiada pelo Espírito, eu faço de propósito o que eu tenho que fazer, eu vou ter paz, eu vou ter bem-estar. Não só agora, mas para sempre, eternamente. A mente da carne, com suas atividades pecaminosas, é ativamente hostil, inimigo a Deus. Não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não pode, você tem uma mente carnal, você nunca vai conseguir se submeter a Deus e viver tudo que Deus tem para você. Nem pode fazê-lo, não tem como, a mente é carnal, não é espiritual. Você precisa da ajuda do Espírito, mas se você só dá lugar à carne, sua vida vai ser um fiasco. E sempre reclamando, e pulando de igreja, nunca encontro um lugar para chabadilar, porque alguém vai resolver o meu problema. Meus queridos, do jeito que o mundo está aí fora, a coisa está tão bagunçada, líderes que pulam de galho em galho também, que não estão dando conta de resolver a vida deles. Olha aí o tanto de suicídio de pastores. Você acha que esses caras, algum dia algum desses realmente conheceu a Deus? Você acha que uma pessoa que conhece a Deus tira a própria vida? Você acha mesmo que uma pessoa que conheceu a Deus, ela vai se entregar de tal maneira, porque para ela chegar a tirar a vida dela, porque ela se entregou a todo tipo de pensamento e sentimento demoníaco, ela se entregou, porque quem mata, rouba e destrói é o diabo. Deus vem e dá vida eterna. Então nós vivemos um tempo difícil, em que muitas pessoas estão aí, se apresentam como de Deus, como usadas por Deus, e no final das contas não tem vida com Deus na prática. Porque você subir num altar e fazer um movimento, não é a coisa mais difícil.
Não é difícil ser espiritual aqui em cima, mas não é isso que determina o sucesso da vida de uma pessoa. O sucesso da minha vida não vem de eu ser espiritual e te ensinar aqui no altar, vem da minha vida privada, de como eu vivo a minha vida, da hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar. Ser crente na igreja é fácil para pastor, para obreiro, para bispo, para membro, para todo mundo, é fácil ser crente na igreja. Acontece que não são apenas essas 2 horas que vão fazer diferença aqui na minha vida, elas me ajudam, mas agora eu tenho que sair e colocar em prática, em ação. Em Romanos 7:25 diz: graças a Deus pela minha libertação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu sirvo a lei de Deus, pois com a minha carne, minha natureza humana, meu mundanismo, minha capacidade pecaminosa, eu sirvo a lei do pecado. Então, somente aqui, ó, com a minha carne, eu vou servir ao pecado. Mas com a minha mente, ou seja, estando no Espírito, com essa mente preparada, eu sirvo a Deus. Aqui em 1 Coríntios 2,14 diz assim: mas o homem incrédulo, natural, não aceita as coisas, os ensinamentos e revelações. Se você viver de forma natural, você não vai aceitar a palavra de Deus como está sendo ensinada para você. Você quer uma outra explicação? Não tem. E é por isso que algumas pessoas, se elas não mergulharem no que elas estão aprendendo, uma palavra como essa, está ouvindo agora, daqui a pouco, quando for postada, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e meditar na palavra e continuar vivendo essa vida à base da carne, dos pensamentos, dos sentimentos, sem renovação, sem definição mental, sem preparar a mente, uma hora é tarde demais. Ela acaba fazendo uma besteira com a vida. E faz mesmo. Arruína com ela, com a família dela, dá cabo à própria vida. Faz besteira, porque ela teve acesso à informação, mas ela não quis pegar. Ela ficou lá arrumando, não, mas eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Ei, você é responsável pela sua vida. Ninguém é responsável. Para de achar que alguém vai vir e vai resolver seus problemas, vai tirar seus problemas, e assim, o mundo pode orar por você. Se você não tomar a decisão certa, sua vida não vai a lugar nenhum. Mas o homem incrédulo, natural, não aceita as coisas, ele não aceita. Ele quer uma outra explicação, os ensinos e revelações, porque ele é incrédulo. A mente dele não abriu do Espírito, mas o homem incrédulo natural não aceita as coisas, os ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, pois são loucura, absurda e ilógica para a capacidade de entendimento dele, porque elas são espiritualmente discernidas e apreciadas espiritualmente. E ele não é qualificado para julgar assuntos espirituais, ele é incrédulo, como é que ele vai entender de coisas espirituais? Mas o homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas, questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela. Isso é para ele. Mas não é julgado por ninguém, o incrédulo não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor? Quem conheceu a mente, como Deus pensa, e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Mas nós que cremos no Senhor e temos vivido assim, temos a mente de Cristo. Para quê? Para sermos guiados pelos seus pensamentos e propósitos. Então, a mente de Cristo significa ser guiado pelos pensamentos de Deus, que é a palavra de Deus que nós estamos aprendendo, e propósitos, aquilo que é propósito para a minha vida.
Tiago fala uma coisa muito, muito importante, que isso aqui, desde a primeira vez que eu li na minha vida, me assustou e me impactou e me ajudou a crescer nisso, porque eu também tinha uma natureza instável, eu tinha eu tinha uma rotina de vida, mas eu já estava no Senhor, mas eu ainda tinha aqueles picos de intolerância que me fazia ser uma pessoa explosiva demais. Então, dependendo da situação, já era. Pela minha personalidade, muitas vezes eu achava que era fruto da minha personalidade e que eu era daquele jeito. E que não tinha jeito. Tanto que eu já contei isso de eu falar com Deus e Deus falar comigo. Não, que eu tinha me acostumado a viver daquele jeito, a reagir daquela maneira. E que eu podia mudar. O homem deve pedir sabedoria, pedir por sabedoria com fé, sem duvidar, pois para quem duvida é como uma onda agitada do mar que é soprado e lançado pelo vento. Essa pessoa não deve pensar ou esperar receber nada do Senhor. Olha como ela é comparada, uma onda que vai e vem. Sendo um homem de mente dupla, ou mulher, instável e inquieta em todos os seus caminhos, em tudo que pensa, sente ou decide. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Por ela estar vivendo dessa maneira, instável, mente dupla, inquieta, em tudo que ela pensa, sente ou decide. É uma instabilidade, um dia está do jeito, outro dia está do outro, não vai receber nada, vai ter uma vida derrotada. Eu me lembro que essa palavra saltou para mim. Sabe quando está lá e você já tinha ouvido e um dia ela salta? Apesar de eu já ter ouvido, mas eu lembro do dia em que eu li por mim mesma. A primeira vez que eu li por mim mesma, sabe quando você vai em busca de algo assim para mudança, que eu li? Aquilo veio como uma revelação. Você é essa pessoa. Você tem uma mente dupla, instável e inquieta. Você não vai receber nada. Você está reclamando do quê? Você tem uma mente dupla, instável, inquieta em todos os seus caminhos, em tudo que você pensa, sente e decide. Você não vai receber nada. Você está como uma onda agitada pelo vento. E é por isso que tem gente que reclama, meu Deus, minha vida não anda. Mas como? Está aqui. Deus não vai contra a palavra dele. Tito disse, para o puro todas as coisas são puras, mas para os corruptos, incrédulos, nada é puro. Tanto a mente como a consciência estão corrompidos. Tem gente que é maliciosa e a malícia vai te matar. Tanto que a Bíblia diz, a malícia matará o homem. Você não pode ter uma mente impura e ter vitória na vida. Nós temos que ter uma mente pura. Tiago 4,8 diz, cheguem perto de Deus com um coração contrito, e Ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos, pecadores, e purifiquem os seus corações infiéis, pois vocês têm mente dupla. Veja que o Senhor manda lavar as mãos, pecadores, e purificar os corações, chamou de infiéis aqueles que têm mente dupla, mente dividida, coração dobre. Ora está aqui, ora está aqui. Ora pensa de um jeito, ora pensa de outro. Um dia está na fé, outro dia está na incredulidade. Um dia está livre, outro dia está escravo. Um dia ama, outro dia odeia. É um inferno isso. Imagina conviver com uma pessoa dessa. Ela enlouquece todo mundo. É comprovado pela ciência que pais instáveis deformam, adoentam o emocional dos seus filhos. No futuro, eles terão filhos perturbados, emocionalmente perturbados. Pais instáveis adoentam a personalidade, adoentam o emocional dos filhos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, isto é, enxertado, unido a Ele pela fé, nele como Salvador, ele é uma nova criatura, renascida e renovada pelo Espírito Santo. As coisas antigas, a condição moral e espiritual anterior, já passaram. Eis que novas coisas vão acontecer, porque o despertar espiritual traz uma nova vida. Fala comigo, porque o despertar espiritual
traz uma nova vida. Então, se agora eu estou andando pelo Espírito, eu sofri uma renovação mental, isso traz para mim uma nova vida. Queridos, ontem ainda falei sobre isso, quando levaram a arca, que era a presença de Deus, a Glória, a mulher de Finéias, nora de Eli, deu à luz prematuramente, ela deu o nome ao filho de Cabote, que quer dizer, a glória se foi de Israel. Por quê? Porque a arca foi tirada, a presença de Deus. Não há como eu ter a presença de Deus na minha vida, vivendo como Hófni e Finéias viviam. Eles estavam lidando com coisas espirituais, mas tinham um comportamento mundano, porque a mentalidade deles era mundana. Até que chegou um momento em que a glória de Israel foi tirada. O que significa a glória de Israel ser tirada? É a presença de Deus. Onde não há a presença de Deus, não há glória. E Deus não vai habitar numa mente impura, num coração impuro, instável, que nunca sofreu renovação, que é mais guiado pela carne do que pelo Espírito. E então, essa pessoa não vai chegar onde ela poderia chegar. Em nome de Jesus Cristo, o meu desejo de todo o meu coração é que você tome uma decisão de pegar esse filtro, que foi a primeira parte que eu li quando abri esse trabalho. Finalmente fiéis, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e digno de respeito, tudo que é certo e confirmado pela palavra de Deus, tudo que é puro e saudável, tudo que é agradável e traz paz, tudo que é admirável, de boa reputação, e se houver alguma excelência, se houver algo digno de louvor, pense continuamente nessas coisas. Centralize sua mente nelas, implante-as em seu coração. As coisas que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, pratique essas coisas na vida diária. E o Deus, que é a fonte de paz e bem-estar, estará com você. Eu quero que você busque isso para a sua vida e tome a decisão. Porque tudo é uma questão de decisão. Então, nesse momento, eu quero pedir para você, se você quiser ficar sentado, ou de joelhos, ou em pé, mas que você esqueça tudo. E você veio aqui, foi uma fé que te trouxe aqui. E que você busca a Deus. Mas você busca a Deus com a força da sua vida e diga, eu tenho. Você tem ferramentas, porque tudo isso que eu te dei são ferramentas. Você tem a ferramenta certa para agir na sua vida. E você tem que identificar as coisas que ainda não foram mudadas, as coisas que estão deformadas. O que precisa, você... Agora, a luz, o holofote, foi colocado nessas áreas escuras. A palavra de Deus te dá condições para ver. Se você disser, não, eu não estava vendo, ok, mas agora você vê. Eu era cego, mas agora você vê. Eu não estava conseguindo identificar isso, mas agora você identificou. Então está claro. É simples assim, não complique. Bispo, isso é difícil, aquilo... essa é uma forma de pensar. Não, eu não vou mais pensar que é difícil, que é duro, que é isso, aquilo. Eu recebo renovação mental. Não é difícil. Tudo que Deus me mandou fazer, Ele colocou dentro de mim. Eu tenho graça. Eu tenho a semente de Deus dentro de mim. Deus já colocou a sua semente aqui dentro. De cada ponto e vírgula que nós encontramos nessa palavra, Ele já colocou aqui dentro. Ele me deu graça. Eu tenho aqui. É só eu fazer uso. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso fazer, eu posso viver, eu posso. Eu não fui excluída, eu não sou diferente. Não, eu não nasci com algo diferente que eu não posso. Não, se eu quiser, eu posso. Se eu quiser, eu posso. Eu posso viver como eu estou aprendendo, eu posso me posicionar lá. Se eu quiser, eu posso. E quanto antes você começar a dar os passos certos na direção certa, a se comprometer com Deus seriamente, a fazer o que tem que fazer, a passar pelo processo, porque algumas pessoas elas vão, chega um momento que elas cortam o processo,
Chega um momento que elas nunca concluem nada. Elas vivem tentando pegar um atalho. Não vai, acredite. Eu estou na lida, ó. Eu estou na lida, e estou na lida, e estou na lida. Todo dia eu caminhei muito. Muito, muito, muito. Meu Deus, como eu caminhei. Mas também são decisões, e renúncias, e sacrifícios. E todo dia, na vida diária. Mas eu ainda tenho muita coisa que eu quero viver na minha vida. Então eu tenho que continuar dando os passos, e resistindo, e evoluindo. Uma caminhada progressiva. Dá mais. Deus agora está exigindo mais de mim. Interessante. Antes ele não... O que ele exigiu lá atrás... Foi lá atrás. Agora ele exige outras coisas. Ele me quer num outro nível. Daqui a pouco ele exige outra. E ele está me levando. Ele está preparando, e eu tenho que estar sempre pronta a dar, e ir para outro nível, e para outro nível, e para outro nível. Eu preciso vencer os demônios desse nível, porque novo grau, novo mal. Quando eu sou promovida, é maravilhoso, mas eu também vou enfrentar demônios que eu ainda não enfrentei, problemas que eu ainda não enfrentei, desafios que eu ainda não enfrentei. Então, como que eu vou para um outro nível se eu não vencer nem esse aqui? Ele me mata. Algumas pessoas querem que Deus coloque nas mãos delas coisas que elas não estão dando conta nem das que estão. Vença na área que você está, vença no nível que você está, e Deus te leva para o próximo. Amém, meus queridos? Ok. Quem está na transmissão e você, vamos nos preparar, vamos falar com Deus. Fale com Deus, essa oração é sua. Você tem que esquecer tudo, não quero saber, eu vou me jogar em Deus agora, e eu vou me derramar, e eu vou me rasgar por dentro, e eu vou falar com Deus seriamente, e eu não quero mais pensar dessa maneira, ver a vida dessa maneira, me comportar dessa maneira, eu não quero mais viver da forma que eu tenho vivido, não, eu não quero isso mais para mim. Na hora de você conversar com Deus seriamente, me ajuda, meu Deus, não importa os anos que você viveu de outra maneira, não importa, importa que agora você está em Cristo e você decidiu, eu vou viver como eu fui chamado para viver, eu vou me colocar lá, eu vou ser o crente que eu fui chamado para ser, a pessoa que eu fui chamada para ser, ou o pai que eu fui chamado para ser, a mãe que eu fui chamada para ser, o filho que eu fui chamado para ser, o ser humano que eu fui chamado para ser, eu vou ser a pessoa que eu fui chamada, eu posso crescer, eu tenho graça para isso, eu posso ir para outro nível, eu posso, eu estou preparando, sim, o Senhor me dá graça, então eu preparo a minha mente, eu defino a minha mente, eu vou pensar em coisas que vão me levantar, e eu vou sair desse trabalho, da quinta a 24 horas, com a minha mente renovada, e o mal não vai ter mais poder sobre mim, o diabo não vai mais ter poder sobre mim, e eu vou passar por esse processo, e eu vou vencer os demônios desse nível, e eu vou vencer os obstáculos, e eu vou aprender o que eu tenho que aprender, e Deus vai me levar para um outro nível, o Senhor vai me levar para uma outra condição, e eu vou evoluir, e eu estou me levantando, eu decido hoje, até hoje eu vivi dessa maneira, mas nunca é tarde para crescer. Escuta, para aqueles que estão mais velhos, que têm mania de dizer, eu sempre fui assim, eu quero convidar você a envelhecer sem ficar velho, envelheça sem ficar velho, em nome de Jesus. E mais uma coisa, envelheça com sabedoria, porque tem muita gente só ficando velha, não tem sabedoria, e você pode envelhecer sem ficar velho, você pode envelhecer sábio. Eu estou decidida, é inevitável envelhecer, mas vou me manter jovem no meu espírito, ainda que eu tenha a pele enrugada, meu interior vai ser novinho, porque eu não vou deixar uma mente velha tomar conta de mim. Eu não vou também só envelhecer, eu quero ficar sábia. Que coisa triste quando você olha para alguém e diz, só envelheceu essa criatura, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem nada.
Faz anos que fala a mesma coisa, porque pensa do mesmo jeito. Não. Eu estou me levantando para viver uma vida diferente. Eu estou me endireitando em Deus. Fala com Deus agora. Em nome de Jesus. Oh Senhor, vai passando do teu sangue sobre nós. Vai passando do teu sangue sobre toda a igreja. Vai passando do teu sangue, nos ajuda. Oh meu Deus, como eu tenho pregado sobre renovação mental. Porque, Senhor, tem pessoas que elas estão no mesmo lugar há 1 milhão de anos, falando das mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas. Elas são capazes de voltar lá quase, meu Deus, quando elas nasceram, e falar só desse sofrimento, e das dificuldades, e das guerras, e disso e daquilo. Elas não conseguem falar do quanto Deus, o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem sido bom com elas. Ou é sempre o diabo, ou as pessoas, e não fizeram, e não me deram, o que vão fazer, o que vão me dar. É sempre o mesmo assunto, Senhor. Quantas pessoas estão no Evangelho há tanto tempo, e tão imaturas, ainda vivem pela carne, não pelo Espírito. Poderiam estar no outro nível, disciplinadas, focadas, vivendo a tua glória, mas não estão. Estão com a mesma mentalidade, a palavra não entra, agem como se fossem impermeáveis, não estão crescendo, não estão evoluindo, e aí se frustram, se chateiam, se magoam até com o Senhor, estão tão chateadas com a vida delas, mas claro, não dão condições ao Senhor. Pensam todas as bobagens e se curvam diante de todas as bobagens. E a tua palavra deixa bem claro que como você pensa, assim você é, assim vai ser sua vida. Você não vai ter nada diferente daquilo que está na tua cabeça. Ó Deus, eu tenho que te implorar. Ajuda cada um a entender o que eu estou falando, entender a palavra. E colocar força, e parar de dizer que não consegue. E colocar força, e parar de dizer que é difícil. E colocar força. Parar de arrumar tanta desculpa e justificativa. Tem gente que só quer desabafar, e justificar, e falar, e falar, e falar. E o Senhor está dizendo, pare com isso não te faz bem. Desabafo é um perigo. Viva a palavra, pense em coisas gloriosas, se sinta abençoado, porque eu tenho cuidado de você. Ajuda essa pessoa a deixar o passado, não olhar para a direita, nem para a esquerda. Renovar a mente dela, quebrar essas crenças negativas, parar de pensar da mesma maneira, sair dessa melancolia, não lamber mais feridas, perdoar, seguir em frente. Deixa o passado, para de chorar leite derramado, para de olhar para a direita e para a esquerda, para de querer uma coisa que talvez nem é para você. Quantas vezes o Senhor está dizendo isso para nós? Seja grato. Em tudo dai graças. Seja grato. Pessoas que são gratas, elas são tão felizes, Senhor. Eu quero repreender esse espírito incrédulo, ingrato, egoísta, autocentrado, orgulhoso, questionador. Eu ordeno, sai em nome de Jesus agora. Esse espírito autocentrado, egoísta, questionador, nada tá bom, sempre quer o que não tem. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem vivido com essa atitude de que sempre alguém tem que dar algo a ela, e que alguém deve, que o mundo deve, e que ninguém é o bastante, nunca estão dando o bastante, não me trataram bem o bastante, não me deram o bastante, não fizeram. Eu repreendo essa cegueira em nome de Jesus agora. Espírito demoníaco que tem cegado mentes, eu ordeno, sai agora. Legiões de demônios que tem tomado mentes e corações, eu ordeno, sai agora em nome de Jesus Cristo. Eu quebro essas crenças negativas, esse espírito incrédulo, essa possessão, eu ordeno, saia em nome de Jesus agora.
tudo que cega mentes e corações. Esse mal que tem dominado essa vida por gerações, esse mal que tem dominado essa vida, esteve na família dela, está na vida dela, ela está passando para as próximas gerações. Essa forma de pensar derrotada, emocional, sentimental, incrédula, egoísta, ingrata, saia em nome de Jesus. Cegueira mental, possessão mental, eu repreendo em nome de Jesus esse espírito do complexo, da insegurança, que fica pensando e pensando só no pior, da complicação que leva essa pessoa a ser complicada, complexada, insegura, uma pessoa difícil de lidar, instável, inconstante, volúvel, questionadora. Saia em nome de Jesus agora. Força demoníaca que tem tomado mentes e corações, espírito do medo, saia! Da passividade, da inércia, da omissão, saia em nome de Jesus. Todo domínio mental, força maligna que tem dominado essa mente, esse coração que tem falado na cabeça dela, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro maldições, pragas sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pragas que ela mesmo lançou sobre a vida dela, eu quebro em nome de Jesus. Maldições que ela mesmo lançou em momentos de ira, falando que não dá, que é difícil, que a vida é uma droga, que ela não consegue, que a vida dela é uma porcaria, que não vai. Eu quebro em nome de Jesus. Eu repreendo todo peso, toda opressão, todo domínio demoníaco. Saia em nome de Jesus. Liberta mentes, liberta corações, renova aqui hoje. Faça obra, meu Deus, eu estou te pedindo, faça obra na vida de cada pessoa que me acompanha à distância, nas igrejas aqui, representadas por esses pedidos, pessoas que estão aqui, Senhor, com a mesma mentalidade, estão gemendo por causa da mentalidade, gemendo por causa da forma de pensar, gemendo, Senhor. Tem pessoas que estão gemendo e tudo tem a ver com a visão de vida, com a mentalidade. Às vezes só em mudar a forma de olhar, a vida já muda, porque os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Quantas vezes nós vemos pessoas que só ao mudarem, quando elas mudaram a maneira de olhar para as coisas, muitos problemas desapareceram. Então eu peço uma renovação mental, uma mudança na forma de olhar, porque é certo que muitos problemas desaparecerão. Passa do teu sangue sobre cada vida que está representada por esses pedidos. E vai renovando mentes, renovando mentes, renovando mentes. Essas pessoas representadas por essas fotos e pedidos, vai renovando mentes, renovando mentes, renovando mentes. E salvando, libertando, transformando. Faça a obra, Senhor, na mente de cada pessoa. Vai tirando as escamas e passando o colírio nos olhos. Vai transformando completamente, que ela passe a pensar de outra maneira. Liberta o nosso povo, liberta o nosso povo. As mentes limpa, lava, purifica. E que essa pessoa passe a pensar o seu modo, à luz da tua palavra. E que ela saia daqui decidida a viver de uma outra maneira. Quando ela sair por aquela porta, que ela comece a colocar em ação a tua palavra, a pensar como a tua palavra, a ser guiada pelo Espírito. Vem, Espírito Santo. Eu não posso ir além disso. Eu só posso pregar e orar e pedir que o Senhor mude mentes, corações, que o Senhor mude pessoas. Em todo lugar agora, ela não pode mais, ela tem que entender que ela não pode mais pensar como ela pensa e ter vitória na vida. Faz a obra aqui. É para a glória do teu nome, eu te imploro. Eu busco renovação para o nosso povo. Renova a mente do nosso povo. Renova o nosso povo. Renova a igreja. Renova a igreja. Renova a mentalidade da igreja. Senhor, líderes que estão ali obsoletos por causa da cabeça, que se pegam em coisinha, micuinha, picuinha, inha, que estão dando lugar às raposinhas. Líderes que estão se perdendo, porque até hoje é cabecinha pequena. Senhor, obreiros que poderiam estar no outro nível, mas a cabeça não abre. Quantas pessoas, quantos crentes que estão no mesmo lugar,
porque a cabeça não abre. Ninguém pode estar acima da cabeça. Ninguém pode estar acima da cabeça. Meu Deus, que cada líder cresça por ele, pela família, pelos seus liderados, porque nenhum liderado pode estar acima da cabeça do seu líder. Senhor, nenhum líder pode estar acima da sua cabeça. Nenhuma pessoa pode estar acima da sua própria cabeça. Ela nunca vai viver nada diferente daquilo que está na cabeça dela. Vamos, fala com Deus. Você tem que ter uma reação ousada, porque você nunca vai poder estar acima da sua cabeça. Você não vai conseguir. Se você pensa de uma determinada maneira, esse é o seu limite. Se você não ampliar a sua mente. E a gente só amplia através da palavra. Através da palavra. É um exercício. Tem que começar logo. Quanto mais demorar, mais difícil. Então tem que começar. Você só vai ampliar a sua vida se você ampliar a sua mente. Então agora é hora de você botar a mão na sua cabeça e dizer: Senhor, me ajuda, vem Espírito Santo, eu quero ver, eu quero entender, eu quero enxergar, eu quero mudança, eu quero renovação, eu quero agora, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu quero outra mentalidade, eu quero outra visão, eu quero outro espírito, eu quero ver as coisas de uma outra maneira. Eu não quero mais viver da mesma forma. Eu não quero mais ver a vida da mesma maneira. Não quero mais. Eu não posso estar acima da minha cabeça. Para minha vida ir a para um outro nível, a minha mente tem que ir para um outro nível. Primeiro a minha mente cresce, a minha mente amplia, a minha mente expande. Depois a minha vida expande, cresce, amplia. Fala com Deus, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, me dá sabedoria. O Senhor vai dando sabedoria para a igreja, inteligência, discernimento, visão, espírito estável. Senhor, consistente. Tem que ter constância na vida. Tem que ter continuismo. Tem que ter estabilidade. Uma vida, Senhor, que anda, é porque é uma mente que amplia, que evolui, que cresce. Ó Deus, levanta o nosso povo agora. Levanta líderes poderosos, tementes, porque o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Pessoas sábias e comprometidas. Renova mentes. Que cada pessoa saia desse trabalho decidida a viver como uma nova criatura, com uma mente renovada, com o espírito renovado, transformado. Eu abençoo a igreja com renovação. Eu abençoo o nosso povo com uma mente renovada. Eu abençoo o nosso povo, meu Pai. Eu peço nesse momento, de todo o meu coração, que essa pessoa, ao sair daqui, ela saia de uma outra forma, decidida a viver de uma outra maneira. Tudo é decisão. Que ela decida a vida dela. Até o dia de hoje eu vivi de um jeito, mas agora eu vou viver como a palavra de Deus está me ensinando. Eu vou viver como o Senhor está me explicando, está me ensinando. E eu vou botar força, e eu vou quebrar esses hábitos nocivos, e eu não vou mais pensar desse jeito, e eu vou insistir, eu vou persistir, e eu vou exercitar, e a minha caminhada vai ser progressiva, e eu nunca mais vou ficar no mesmo lugar. Eu não aceito uma fé estagnada, uma fé parada, uma vida consequentemente estagnada e parada. Eu quero vitória na minha vida. Eu entendi à luz da tua palavra que isso não vai acontecer se a minha mente não for renovada. Senhor, que isso tenha entrado em cada interior, em cada coração, de uma forma tão profunda que ninguém tenha o poder de tirar. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo todos que oram comigo. E eu tomo posse de muitos frutos desse trabalho. Muito obrigada. Continue falando. E ajuda cada um a colocar na prática, ter uma ação prática. Em nome de Jesus. Toma conta, Espírito Santo. Nada pode acontecer sem o Senhor. Toma conta. Vem, Espírito Santo, desce sobre cada um. E dirige, instrui acerca do que cada um deve fazer e conduzir na prática. Levar para a vida
levar para a vida diária, levar para os lares, para a família, para o trabalho. Ajuda a todos nós. Muito obrigado, obrigada, amém. Amém, amém.